A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Bíblia em Casa, nós estamos na lição de número 12. E vocês viram os desafios que nós colocamos aí durante a semana? Eles, na verdade, eles vão fazerem com que vocês compreendam melhor a nossa lição. Tá muito quente aí, crianças? Nossa, tá muito quente, né? Deu uma chovida, mas mesmo assim ainda tá muito quente. E a lição de hoje, acredite, vai pegar fogo. Não acreditam? Então fica ligadinha aí até o final que vocês entenderão, tá bom? Bom, primeiro eu quero apresentar para vocês os nossos personagens. O personagem de hoje temos alguns personagens. O rei Acabe, que era o rei de Israel. Jezabel, que foi a rainha que depois, posteriormente, casou com Acabe. Elias, o profeta de Deus, que o nome dele tinha um significado e nós já aprendemos nessa semana. E Obadias, que era o mordomo do rei. E apesar de ele ser o mordomo que trabalhava na casa, no palácio do rei Acabe, ele cria em Deus, ele era um servo de Deus. E a nossa lição de hoje, ela está registrada em 1 Reis, o capítulo 17, a partir do versículo 1. Bom, crianças, Acabe, o rei de Israel, ele governou em Samaria e ele pecou mais do que todos os outros reis que antecederam a ele. Ele se casou com uma princesa chamada Jezabel, né? E ela levou a Israel a adorar outros deuses, inclusive Baal, que eles criam que era um Deus que controlava a chuva, que controlava o tempo. O negócio ficou tão absurdo, crianças, que eles mandaram construir um templo em Israel para a adoração desse Baal e de outros deuses também, que era até Aserá. E eles obrigaram a todo o povo de Israel a adorar somente a esses deuses. Que absurdo! Nós já aprendemos qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o povo de Israel. Mas olha, crianças, esse pecado de idolatria não ficou impune, não. E aí é que entra o profeta Elias. Lembra que eu disse para vocês que eles criam que Baal era um Deus que controlava o clima e a chuva? Sim. Então Deus pediu para que Elias fosse até Acabe e dissesse para ele: olha, não vai chover durante um tempo. E não foi, crianças, não foi uma semana, não foi 15 dias, mas foram anos sem chuva. Sim, a Jezabel, que era o cão de Pomanga, uma mulher muito má, ela era muito perversa. Ela, quando ficou sabendo disso, mandou matar todos os profetas do Senhor. Mas Obadias conseguiu esconder 100 profetas em uma caverna. E ali ele levava água e pão para poder sustentar os profetas. E Elias, o Senhor pediu para que ele fosse para uma fronteira perto do Rio Jordão. E ali o Senhor mandaria alguns corvos, que é uma ave, levar pão e carne para sustentá-lo. Crianças, pensa numa seca. Olha, já se haviam passado 3 anos e não tinha alimento, os animais não tinham mais pastagem para eles comerem. Então, Deus pede para que Elias voltasse a falar com Acabe. E aí, Elias foi lá, e assim que se encontraram, vocês acreditam que o rei Acabe falou: está aí você, né, Elias, o causador de todo esse caos em Israel. Elias disse: eu? Não, senhor. Olha, a sua descendência, os seus pais e você que deixaram de adorar o Senhor e por isso que está acontecendo todas essas coisas. Era só que faltava, né? Ainda ser culpado. Eles adoram outros deuses e culpam Elias. Ninguém merece, né? Então Elias disse para Acabe vir com todo o povo de Israel e também os 450 profetas de Baal e do tal do Aserá lá, que era um outro deus que eles também cultuavam. E se eles se encontrariam lá no Monte Carmelo. Então, crianças, Elias lá no Monte Carmelo falou para o povo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Se Baal é Deus, então adorem a Baal. O Deus que responder com fogo, este é Deus. E o desafio era o seguinte: eles teriam que levar dois bois, né, para o sacrifício, e eles teriam que preparar um altar e colocar lá. Só não poderia colocar fogo, mas o Deus que fosse o Deus de verdade, então ele responderia com fogo. Então Elias falou para eles: olha, podem começar vocês mesmos. No dia marcado, eles foram pela manhã, colocaram lá
o altar, colocaram um boi e começaram a clamar por Baal. E gritavam, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. E nada, foi entardecendo e diz que era já meio-dia e nada. Eles começaram até a se cortar, vocês acreditam? Para que o sangue viesse e o tal do Baal respondesse. E nada. Elias até começou a gritar, olha, falar para eles, chama mais alto, porque ele pode estar dormindo, pode estar viajando, sei lá, clame mais alto, quem sabe ele acorde e atenda vocês. Mas não adiantou. O tal do Baal, nada. Aí chegou a vez de Elias. Então a Bíblia diz que ele pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, reconstruiu o altar, colocou lenha e o sacrifício. Mas a Bíblia também diz que em volta do altar, Elias colocou uma vala, sabe? Como se fosse um riozinho, assim, uma vala, né? E pediu para que as pessoas colocassem muita água ali. Pediu para colocar água sobre o sacrifício e ainda falou assim, olha, 3 vezes, coloquem mais e coloquem mais. E então, crianças, Elias orou. E eu gostaria que esta parte vocês pudessem ver de uma forma diferente. Vejam o que aconteceu. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme tua palavra fiz todas estas coisas. Responda, Senhor. Responda. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste voltar o coração deles. Eu não falei. Só o Senhor é Deus. 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 Oh, glória! O fogo queimou todo o sacrifício, lambeu as pedras e até a valeta, crianças. Foi maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, né? E os israelitas se ajoelharam, gritaram, né? Que só o Senhor é Deus. E Elias também mandou que prendesse todos os profetas de Baal. E então eles mataram todos os profetas naquele mesmo dia. Bom, o nosso memorando diz assim, que a oração de uma pessoa obediente a Deus
tem muito poder. E foi isso que aconteceu com Elias. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Deus respondeu a oração de Elias porque ele era obediente a Deus, né? E Deus responde às nossas orações quando nós obedecemos a sua palavra e prestamos adoração somente a Ele. Deus abençoe, crianças. Essa lição, essa história, ela é maravilhosa. Ela tem outros detalhes que eu convido vocês, se vocês puderem, a estarem lendo o livro de 1 Reis a partir do versículo 17. É maravilhoso, crianças. Tem histórias maravilhosas. Elias fez muitas coisas lá também. Deus abençoe vocês e até o próximo domingo.